Bom dia, aqui é a Denise Câmara, falando de Londres, na Inglaterra. E com muita alegria venho compartilhar mais um versículo do dia nesta manhã, da qual o Senhor Jesus mais uma vez nos agraciou com seus ensinamentos. E nós temos que louvar a Deus. Como eu sempre digo, se hoje estamos aqui, é porque a misericórdia se renovou mais uma vez essa manhã sobre as nossas vidas. Amém? Graças a Deus. E hoje nós vamos conversar ali um pouquinho no livro de Mateus, no capítulo 20, no versículo 16, que diz assim: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aleluias, glória a Deus. O Senhor Jesus, em sua trajetória, usou da maneira mais simples para se comunicar com as pessoas, com a multidão, com o povo. Os segredos, o caminho, na verdade, para entender o reino dos céus, o reino de Deus. E uma das maneiras mais comuns do Senhor Jesus falar era através de parábolas. Ele usava situações cotidianas do dia a dia para exemplificar para o povo como é que funcionava, como eram as coisas do reino. Ele usou de parábolas para explicar sobre salvação e tantas outras coisas mais. E nesse capítulo 20 de Mateus, o Senhor também fala por parábola. Ele começa falando sobre um homem que é um pai de família, um chefe de família, que sai de manhã para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo acordado com os trabalhadores, quer dizer, combinado com os trabalhadores, que pagaria um denário por dia pelo seu trabalho. E ao longo do dia, esse dono da vinha, ele vai encontrando outros homens que estão ali ociosos, talvez desesperançosos, à mercê deles mesmos, para que venham trabalhar. E alguns até dizem que não está trabalhando porque não encontrava trabalho, não encontrava o lugar. E ele segue assim ao longo do dia, chamando pessoas para trabalhar com ele. E a todos ele faz um acordo, que é de pagar um denário pelo dia. Ao final do dia, este homem chama o seu mordomo para que o ajude a fazer os pagamentos dos funcionários. E ele diz assim: vamos começar dos últimos, daquele que trabalhou do final do dia, até chegar o pagamento daqueles que já estavam. E quando ele começa a fazer isso, automaticamente começa a murmuração daquele que trabalhou desde de manhã cedo e já estava ali, com sol quente na cabeça, passando o dia todo a colher uvas. E agora ele fica, não só um, mas vários, murmurando, chateados por conta de que quem chegou depois está tendo o mesmo pagamento dele que passou o dia inteiro. E o dono desta vinha, ele responde. E ele diz que se é ele o dono da terra, ele faz o acordo que ele quer. E ele contrata da maneira que quer. E ele diz também claramente: o que eu combinei com você, eu estou lhe pagando. O que ele vai fazer depois com outras pessoas já não é problema daquele trabalhador. E é interessante porque essa parábola ela é muito rica, porque Deus está falando o seguinte: muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ao longo do dia, aquele fazendeiro, ele chamou muitos homens para trabalhar em horários diferentes, mas para pagar o mesmo valor. E todos foram chamados, mas com certeza os escolhidos não foram aqueles que ficaram murmurando, reclamando, achando injusto ter trabalhado o dia inteiro e ganhar o mesmo que o outro que trabalhou talvez só uma hora, ganhasse a mesma coisa. E quando o Senhor diz que essa parábola é como o reino de Deus, o que ele está dizendo é que é a mesma coisa. Quantas vezes estamos na igreja há anos servindo a casa do Senhor, e aí chega um irmão ou uma irmã e vai de repente para uma posição
da qual o Senhor Jesus escolheu, chamou, preparou, porque todos nós, para chegarmos onde estamos, o Senhor já vem trabalhando, já vem movendo situações, direcionando até chegar naquela situação, naquela posição. E muitas vezes, quem já está há mais tempo se ofende, murmura, chateia, responde, sabota o ministério. E isso não se estende só, não fica restrito só às paredes da igreja. Muitas vezes também fora da igreja, no seu trabalho, você está trabalhando e você já trabalha muito tempo numa empresa e acontece que vem uma pessoa que vem depois e vai ganhar o mesmo que você, ou às vezes ser promovida para um cargo que você está ali o tempo inteiro e não teve direito. Aí já vamos entrar em uma outra parábola, né? Então, Jesus está querendo dizer o seguinte, que o reino dele é assim. O que ele prometeu para um que aceitou ele há 15, 20 anos atrás, 30 anos atrás, é o mesmo que ele vai prometer para quem aceitar ele agora. O reino que ele ofereceu para aquele que começou a caminhar com ele há anos atrás, vai ser o mesmo reino. As bênçãos que ele também ofereceu para quem começou há anos atrás a segui-lo, é a mesma que ele vai dar para quem aceitou ele agora. Então, as mesmas bênçãos e vitórias. E uma vez que nós recebemos a bênção, vamos ficar felizes pelos também que foram alcançados. Não devemos ser egoístas como esses trabalhadores que simplesmente acharam que tinham o direito de ganhar mais e de ser melhor, mas não ficaram felizes de imaginar, poxa, se eu tivesse talvez no lugar daquele que passou também o dia inteiro desesperançoso, achando que talvez fosse chegar em casa sem nada para sua família, mas teve um dono de uma vinha que com sua bondade chamou para trabalhar, ainda que fosse só por 1 hora, e pagou pelo valor de um dia. Se esse que murmurou estivesse no lugar desse que só trabalhou 1 hora, com certeza ele não falaria nada. E quantas vezes comportamentos como esse nos afastam do reino, nos afasta da posição, porque achamos com mais direito, achamos com mais espaço, e Deus olha e diz assim, ó, é igual para todo mundo. É igual para todo mundo. Murmuração fez uma nação inteira morrer no deserto, porque Deus não se agrada dos que murmuram. E o versículo 11 do capítulo 20 de Mateus fala que, recebendo eles começaram a murmurar contra o dono da casa, aqueles que começaram a receber ou a trabalhar mais cedo, ou seja, aquele que já estava presente, aquele que já tinha anos caminhando, vamos dizer assim, agora estava chateado, murmurando. E com certeza esse acabou ficando de fora, porque a palavra de Deus ela é muito clara, muitos são chamados e poucos são escolhidos. A trajetória com Jesus nos leva a etapas de relacionamentos com o Senhor, o qual define se nós estamos realmente caminhando ou se estamos parados no caminho. Muitas vezes estamos enganados, achando que estamos juntos, estou ali trabalhando junto com o Senhor, até que surge uma situação, você descobre que o que sai de dentro de você não era aquilo que o Senhor espera, não era murmuração, não era o xingamento, não era o achar que Deus é injusto, que não deveria agir assim. Quantas vezes nos esbarramos com pessoas que acham que, mas não é justo Deus fazer isso. Deus é justo, Ele é bom, Ele é poderoso. Ele é o dono de todas as coisas, Ele define as coisas como Ele quiser. E a nós só cabe aceitar. E quando o Senhor Jesus, Ele explica no versículo 16, nesse capítulo 20 de Mateus, que ele diz assim os últimos serão os primeiros os últimos, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos, é a parte que ele fala com os discípulos. Ele narra do versículo 1 do capítulo 20 até o 15, do versículo 15, ele conta toda a história para a multidão. Mas a explicação, aleluia, ele só dá para os próximos, para o que é chegado, para os que são chegados. E ele chega para os discípulos e diz assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Quer dizer, o segredo do negócio, eu estou contando para quem me segue. O segredo da parábola, eu estou contando para quem anda comigo.
Eu estou ensinando para vocês que estão próximos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa trajetória de muitos são chamados e poucos escolhidos, é muito extenso, porque a chamada de Jesus é que nem uma rede de peixe. Ele lança. Quando ele chamou Pedro, ele disse que Pedro agora passaria a ser pescador de homens. Ele lança a rede do Evangelho, ele lança a rede do reino com as parábolas para alcançar a multidão. E todos esses são chamados, mas nem todos serão escolhidos. E com certeza, os murmuradores, os trapaceadores, os desobedientes não serão escolhidos. Muito cuidado quando observar as bênçãos chegar para quem acabou de chegar, para quem acabou de formar, para quem acabou de casar, seja lá qual for o passo que aquela pessoa alcançou. Não murmure, fique grato de você ter tido saúde e força para chegar até ali. E se tratando do reino de Deus, então, tenha alegria no Senhor toda vez que uma alma se render aos pés do Senhor. Muitas vezes nós dizemos que nós oramos por salvação de almas, que nós queremos todos felizes e queremos todos na presença do Senhor. Ama mesmo? A que alma você ama? Ama a alma. Isso se a alma não for rica, né? E você é pobre. Isso se a alma não tem um carro do ano e você tem um carro, nem carro tem. Ou se a alma é casada e você é solteira. Ou porque aquela alma que aceitou Jesus mora no casarão e você não tem casa própria. Cadê o amor? Cadê? É pra amar, não importa o estado que chega essa alma. Vamos nos alegrar com aqueles que aceitaram a chamada do Senhor e resolveram casar, independente da classe social, da condição que se tornou algo normal. Mas a verdade é que Jesus, ele não é filho do homem, ele vai voltar. E ele está trabalhando, ele está muito mais próximo do que o nosso.